Olá trader, meu nome é Guilherme Mascarenhas, sou da trendforexbr.com e nessa videoaula Forex vou explicar para você o que é alavancagem, lote e pips e no final mostrar um exemplo de como isso muda a sua vida, de como isso influencia a sua vida nas suas operações do dia a dia. Então, primeiramente, a alavancagem ou leverage, que é a tradução, é uma ferramenta que possibilita a multiplicação do nosso capital no mercado financeiro, para podermos abrir operações sem precisar do valor total da transação. O valor total dessas transações no mercado de Forex, isso baseado numa conta de modelo standard, ou seja, no modelo padrão, esse valor são de 100 mil. 100 mil o quê? 100 mil dólares, 100 mil euros, 100 mil libras? Isso depende do tipo de par de moeda que você estiver operando. Partindo desse princípio, você precisaria ter, por exemplo, um saldo de no mínimo 100 mil dólares para abrir uma única operação com um lote padrão se essa ferramenta de alavancagem não existisse no mercado. Algumas corretoras vendem que tem uma alavancagem de até 1 para 1000, ou seja, cada dólar seu é multiplicado por 1000 dentro do mercado financeiro. Então, por exemplo, se você tiver 10 dólares na sua conta, para o mercado financeiro, você tem 10 mil dólares. Se você tiver 100 dólares na sua conta, para o mercado financeiro, você tem 100 mil dólares. Simples assim. E baseado nisso, fica fácil entender que quanto maior for o nível da nossa alavancagem, menor será o valor de margem disponível necessário para se abrir uma operação. E quando a gente vai abrir uma conta ou quando estamos começando a operar no mercado de Forex, a gente sempre fica na dúvida que nível de alavancagem escolher. A maioria das corretoras vão tentar te empurrar uma alavancagem baixa, de 1 para 100 ou 1 para 200. E isso por quê? Porque quanto menor for a sua alavancagem, mais saldo disponível na conta você vai precisar ter para fazer uma operação. E aí você precisa fazer mais depósitos e aí você acaba aumentando o caixa da corretora e é isso que ela quer. Não que ela esteja errado, mas cuidado com alavancagens muito baixas. A maioria dos traders hoje no mercado utilizam essas alavancagens, 1 para 50, 1 para 100, para 200, para 300 e até para 500. Nós da Trend Forex, no gerenciamento de contas que temos como serviço na nossa prateleira de produtos, todas as contas dos nossos clientes que nós gerenciamos possuem uma alavancagem de 1 para 300. Saindo da alavancagem, a gente entra em lote. O que é um lote? O lote também é conhecido como contrato ou volume. Eu particularmente utilizo mais o termo volume. E essas palavras significam o quanto de capital você está expondo a risco no mercado financeiro. Então, quando você vai abrir uma operação através da plataforma MT4, MT5, pelo celular ou pela internet, enfim, indiferente da plataforma, quando você especifica o volume, você está especificando para o mercado quanto de risco você aceita correr naquela determinada operação. E, diferentemente de um mercado de ações, onde você só pode comprar ou vender no mínimo uma ação, ou um papel, ou um volume, ou seja, algo por inteiro, o legal do mercado Forex é que você consegue fazer esses movimentos de compra e venda com frações de um lote. E esses lotes fracionados têm as seguintes nomenclaturas. Quando ele não é fracionado, ele é chamado de lote padrão. Então, se você operar um lote, 2 lotes, 3 lotes, é um lote padrão. Se você operar com uma casa decimal, quando você vai abrir um volume de 0,10 até 0,99, você tem aí uma operação com mini lotes. Se você opera na segunda casa decimal, ou seja, 0,01 até 0,09, você está operando então com microlote. Então, quando você for abrir a sua conta na corretora que você escolheu, presta atenção se essa corretora realiza operações de microlote.
porque tem algumas corretoras que só aceitam operações a partir de mini lote, não aceitam operações em micro lote. E isso quer dizer o quê? Que quanto maior o lote que você abrir, mais saldo disponível na conta você tem que ter. Então você teria que fazer ou aumentar o nível da sua alavancagem para não ter que precisar de tanto capital para abrir uma posição de 0,10, ou então faria um depósito de maior valor na conta. Mas acredito que esse não seria o caso, já que a maioria dos traders que estão começando no mercado começam aí com uma média de 300 a 500 dólares de depósito. Então, de acordo com o tamanho desse lote, contrato ou volume que você opera no mercado, eles têm o seguinte significado em valores. Um lote padrão tem um valor de 100 mil. Lembrando, 100 mil o quê? 100 mil dólares, euros, libras, não sei. Isso vai variar de acordo com o tipo de par de moeda ou outro produto que você esteja operando. Quando você entra com uma operação de mini lote de 0,10, por exemplo, você está indicando, através da plataforma, que aceita correr um risco de 10 mil dólares, por exemplo. E se você entra com a operação de micro lote, 0,01, por exemplo, significa que você quer arriscar aí 1.000 dólares no mercado. E a conta é simples, trader. Quanto maior for o lote, contrato ou volume da sua operação, maiores serão seus ganhos ou perdas. E da mesma forma é o inverso. Quanto menor for o lote, contrato ou volume da sua operação, menores serão os seus ganhos ou perdas. Então, saindo dos lotes e agora indo para pips, a gente precisa ver o que é o pip. O pip, ele não tem uma tradução específica ou oficial no mercado, mas no dicionário, digamos assim. Mas no mercado de Forex, a pip tem um significado de percentage in point, ou seja, ponto, porcentagem de um ponto. Então, o pip é a variação mínima em que um determinado produto no mercado de Forex pode ter. Hoje, as corretoras utilizam até 5 casas decimais para apresentar o preço na maioria dos seus pares de moeda, por exemplo, o euro e o USD. E eles fazem isso com o intuito de mostrar uma maior transparência na execução dos seus preços. E, por exemplo, numa variação de preços no par euro-USD, nessa variação aqui de 1.12010 entre 1.12010 e 1.12067, nós podemos considerar que esse par teve uma variação de 5 pips, ou mais precisamente, mais exatamente, 5.7 pips. Eu, particularmente, não considero a casa decimal do pip. Então, esse ponto 7 eu não considero. Eu considero apenas os 5 pips. E os 5 pips, aonde é isso? É a quarta casa decimal do par. Então, nesse caso do euro-USD, a quarta casa decimal é o 6 na última variação ou o número 1 na primeira variação. Então, para você encontrar quantos pips um determinado par sofreu de variação, é simples. Você só faz essa seguinte conta: preço 1, por exemplo, menos o preço 2. Então, se você for pegar esse exemplo que eu dei do 1.12010 e subtrair 1.12067, você vai ter o resultado de 0.00057, ou seja, 5.7 pips. Então, assim como o lote, quanto maior for o lote, maior serão seus lucros ou perdas, é a mesma coisa com pip. Quanto maior for o lote, contrato ou volume da sua operação, maior será o valor que o pip lhe causará de ganhos ou perdas na sua conta. E quanto menor for o lote, volume ou contrato da sua operação, menor será o valor que o pip vai causar de ganhos ou perdas na sua conta. Então, com esses conceitos da alavancagem, do lote e do pip, vamos para o exemplo. O primeiro exemplo é no euro-dólar. No euro-dólar, eu não preciso fazer nenhum tipo de conversão de valores.
porque a moeda, digamos, a moeda base desse par é o dólar. Então eu não preciso fazer conversão nenhuma. Então vamos lá. Nesse exemplo, eu vou realizar uma entrada de compra com volume de 0,30, a alavancagem da minha conta é de 1 para 300 e o preço que eu estou entrando no mercado é de 1.12090. Então, antes de eu abrir essa operação, eu preciso saber quanto de dinheiro eu tenho que ter na minha conta disponível, quanto eu tenho que ter de margem disponível na minha conta para poder abrir essa operação. E para descobrir esse valor, eu utilizo a seguinte fórmula: preço de entrada multiplicado pelo lote, multiplicado por 100 mil. Esse 100 mil aqui é o modelo da minha conta. O modelo da minha conta é uma conta modelo standard, por exemplo. E aí é esse valor de 100 mil que eu tenho que utilizar. Se a minha conta fosse uma conta micro, eu mudaria esse 100 mil para 10 mil. Dividido pela alavancagem. O resultado disso tudo dá o valor que eu preciso da minha conta. Com isso, eu faço as substituições. Preço de entrada, 1.1209, multiplicado por 30 mil, que é o resultado de 0.30, que é o lote, vezes 100 mil, dividido por 300, que é a minha alavancagem. E o resultado que eu tenho são de 112 dólares e 9 centavos. Com isso, eu sei que para eu abrir essa posição, eu preciso ter na minha conta 112 dólares e 9 centavos. Pois bem, tenho esse saldo na conta, abri a operação, deixei correr e fechei ela. Fechei ela positiva. Apesar da plataforma já mostrar para a gente, tanto em pips quanto em valores, o resultado da nossa operação, é importante a gente saber como chegar nesses resultados. E as fórmulas são as seguintes. Primeiro, você tem que encontrar quantos pips você lucrou ou perdeu. E para fazer isso, você utiliza a seguinte fórmula: preço de saída, 1.12750, subtraindo o preço de entrada, 1.12090. O resultado, 0.0066, ou seja, 66 pips. Ok, achamos o pip. Quantos pips ganhamos? Mas quanto 66 pips valem? Vamos descobrir. Para descobrir o valor do pip ganho ou perdido, a gente vai utilizar a seguinte fórmula: pips multiplicado por lote vezes 100 vezes o preço de saída. Substituindo isso tudo, pips 0.0066 vezes o lote 0,30 vezes 100 mil, que é o modelo da minha conta standard. Se fosse modelo micro, seriam 10 mil aqui, vezes o preço de saída, 1.12750. Fazendo essa conta, eu tenho esse resultado, 223 dólares e 24 centavos. Ou seja, nessa operação de 66 pips no euro dólar, com a operação num lote de 0,30, eu lucrei 223 dólares e 24 centavos. Ok, agora, no exemplo de venda, os cálculos são os mesmos, com exceção na fórmula do PIP, para encontrar quantos pips ganhou ou perdeu. Repare que aqui na fórmula de PIP, na operação de compra, nós utilizamos a fórmula preço de saída menos preço de entrada. Nas operações tipo venda, a gente usa o inverso: preço de entrada menos preço de saída. Fazendo isso, a fórmula do valor segue a mesma, e aí a gente encontra esses valores. Repare que a alavancagem ajudou a gente a operar 30 mil dólares com apenas 112 dólares e 9 centavos. Se a ferramenta de alavancagem não existisse, você iria precisar de mais de 30 mil dólares para realizar essa operação, porque essa divisão aqui, dividido por 300, não existiria. Então, para abrir essa operação, se não existisse a ferramenta alavancagem, eu iria precisar de mais de 112 dólares. E repare que como a alavancagem
não influencia em nada no resultado das suas operações. Se eu tivesse uma alavancagem de 1 para 1 e tivesse ganho 66 pips, eu teria ganho 223 dólares, do mesmo jeito. Se minha alavancagem fosse de 1 para 1000, eu teria ganho 223 dólares e 24 centavos, do mesmo jeito. E aqui eu teria perdido 223 do mesmo jeito. Segundo exemplo, o USD-CAD. Aqui já muda um pouco, porque a gente tem que realizar a conversão da moeda. A moeda base desse par de moeda é o CAD, ou seja, o dólar canadense. Então, sempre que eu tiver o lançamento do valor do dólar canadense, eu tenho que realizar a conversão dele para dólares, porque a minha conta é em dólares e eu baseio os meus ganhos em dólares. Então, aqui, na fórmula, para eu calcular a minha margem, eu poderia simplesmente pegar preço de entrada vezes lot vezes 100 mil dividido pela alavancagem. Se eu fizesse simplesmente assim, eu vou ter o valor em dólares canadenses. De quantos dólares canadenses eu preciso para abrir essa operação. Só que não é o caso, minha conta é em dólar americano. Então o que eu tenho que fazer? A conversão. Em vez de simplesmente usar o preço de entrada, eu vou fazer essa fórmula aqui. 1 dividido preço de entrada. Eu quero saber quantos dólares americanos valem 1,38010 de dólares canadenses. Feito essa conta aqui de divisão, eu tenho esse resultado, 0,72458, ou seja, 0,72458 dólares americanos equivalem a 1,38010 dólares canadenses. E o restante segue normal. Multiplico o lote por 100 mil, 30 mil, e aqui nessa operação eu preciso de 72 dólares e 46 centavos para abrir essa operação. Se não existisse a ferramenta alavancagem, eu iria precisar de um pouco menos de 30 mil dólares americanos. Para calcular os lucros ou prejuízos na fórmula de PIP, é a mesma coisa. Preço de saída menos preço de entrada. Localizei, ganhei 90 pips no USD-CAD. Ganhei 90 pips de dólares canadenses. Agora, eu preciso converter isso aqui. Eu preciso converter esses 90 pips de dólares canadenses para dólares americanos. Como é que eu faço isso? Utilizo essa fórmula. Pips 0,0090 multiplicado por lot 0,30 multiplicado por 100 mil, que é o modelo da minha conta, modelo standard, multiplicado por multiplicado pelo resultado de 1 dividido pelo preço de saída, que dá 0,71989. Esse valor é o valor de dólares americanos que correspondem a 1,38910 de dólares canadenses. Seguindo o cálculo, eu tenho o resultado de 194 dólares e 37 centavos de dólares americanos. Então, veja aqui que eu tenho mais pips com o mesmo lote em relação ao euro USD, que eu ganhei só 66 pips. E aqui eu tenho 90 pips, mas embolsei menos dinheiro. Por quê? Porque o dólar canadense simplesmente vale menos que o dólar americano. Então eu preciso mais pips para conseguir lucrar a mesma coisa que eu lucrei no euro USD. Ou eu preciso de mais pips, ou precisaria aumentar o volume da minha operação. E mais uma vez, a alavancagem, veja que ela só influencia na hora de abrir a determinada posição. Ela não influencia nos seus ganhos, ao contrário do que muitos dizem. E aqui na operação de venda é a mesma coisa. Lembrando que a única coisa que vai mudar é na fórmula de PIP, que ao invés de usar preço de saída menos preço de entrada, você vai usar preço de entrada menos preço de saída. Então, nessa videoaula, vimos aí o conceito da alavancagem, de lotes e PIPs. Espero que tenha ajudado, espero que tenha dado um esclarecimento maior sobre
esses termos, sobre essas ferramentas que existem no mercado Forex para você que está começando. E qualquer dúvida, fique à vontade, deixe a sua mensagem aqui nos comentários. Não deixe de seguir a gente nas nossas mídias sociais, que é o facebook.com/trendforexbr. No YouTube, é só acessar youtube.com, na barrinha de busca, digita o nosso nome, TrendForexBR, que você vai encontrar o nosso canal e os nossos vídeos. Ou simplesmente clique aqui na descrição que está o link. No Google+, estamos lá também, plus.google.com/mais TrendForexBR1. O nosso e-mail para contato, contact@trendforexbr.com, e o nosso Skype, TrendForexBR. Lembrando que agora para fevereiro já estamos com a agenda lotada para o nosso treinamento de personal Forex Coaching. Não temos mais espaço na agenda, temos espaços ainda para a agenda de março. Para mais detalhes, é só olhar aqui na nossa descrição que tem o link com mais detalhes desse nosso treinamento Forex. No mais, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixe o seu joinha. Se não tiver lembrado de nada, de nenhum dos nossos endereços, não se preocupe, é só olhar aqui na descrição que está tudo lá. Qualquer coisa, ficamos à disposição. Uma boa sorte, bons trades, bons estudos e até a próxima.